Criança sobrevive após queda de apartamento de uma altura de 13 metros. Bombeiro acionado diz nunca ter presenciado nada do tipo em toda sua carreira e usa a palavra milagre. Vizinhos cuidaram da criança até a chegada do pai, que a levou ao hospital, onde seu quadro é estável. Os pais da criança deverão ser investigados por negligência e ainda não se pronunciaram publicamente sobre o caso. Uma criança de 1 ano e 10 meses sobreviveu após cair de janela de apartamento em Laguna, em Santa Catarina. Segundo os bombeiros, a queda foi de aproximadamente 13 metros de altura. Uma criança de 1 ano e 10 meses caiu do 3º andar de um prédio em Laguna, no sul catarinense. A menina ficou ferida e sobreviveu à queda de aproximadamente 13 metros de altura. A Polícia Civil investiga o caso, que ocorreu na manhã de segunda-feira por volta do meio-dia. Alguns vizinhos que viram o que aconteceu contaram aos bombeiros que a criança estava brincando com a irmã gêmea perto da janela do apartamento, que não tem proteção. Ainda de acordo com as testemunhas, logo que verificaram a situação de risco, começaram a gritar pedindo para que elas saíssem de perto da janela. Foi nesse momento que uma das crianças caiu na grama, a outra se assustou e voltou para o quarto. Os vizinhos chamaram os bombeiros e um dos moradores foi até o apartamento da família avisar que a menina tinha caído. Ainda segundo essas testemunhas, o pai levou a criança para dentro de casa antes da chegada do socorro. De acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros, assim que eles chegaram no local, a menina estava em casa sem lesões aparentes. Ela foi encaminhada ao Hospital de Laguna e em seguida foi transferida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão, onde segue internada. Segundo a unidade de saúde, ela está fora de risco e em situação estável. O Conselho Tutelar acionou a Polícia Civil sobre o caso. Durante a manhã de terça-feira, os policiais estiveram no local do acidente para fazer a perícia. E caso ficará sob responsabilidade da Delegacia de Proteção à Criança. A investigação vai esclarecer se foi um acidente doméstico ou se tem outros motivos que podem ter causado a queda. De acordo com a ocorrência dos bombeiros, assim que eles chegaram ao local, a menina estava em casa, sem lesões aparentes. Na terça-feira à manhã, os policiais estiveram no local para fazer a perícia. O Conselho Tutelar também foi chamado. Imagens mostram o desespero de vizinhos após a queda da criança. Menina de 1 ano e 10 meses sobreviveu. Imagens de câmeras de segurança mostram o desespero de vizinhos após a queda da criança. No vídeo, a criança aparece no colo de um dos moradores do condomínio após cair do 3º andar, o 4º pavimento de um prédio. As imagens mostram que 4 minutos após a queda, o pai da menina chega e a leva de volta para o apartamento, antes mesmo da chegada do socorro. Quando os bombeiros chegaram ao local, a menina estava em casa e sem lesões ou machucados aparentes. Segundo vizinhos, a criança estava brincando com a irmã gêmea perto da janela, que não tem proteção. A Polícia Civil vai investigar o caso. Os bombeiros encaminharam a menina ao Hospital de Laguna. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão, onde foi internada. Segundo a unidade, ela está fora de risco e em situação estável. Vizinhos que viram o episódio disseram ao bombeiro que a criança estava brincando com a irmã gêmea perto da janela, que não tem proteção. Em matéria ao Diário do Nordeste, Gabriela Guida de Freitas, coordenadora nacional do Criança Segura, diz que, durante o desenvolvimento nos primeiros anos, a criança não distingue o lúdico da realidade. Com isso, a atenção deve ser redobrada. Para qualquer pessoa que mora em prédio, é preciso proteger todas as janelas com rede. A criança mistura o mundo real com o que ela assiste. A gente não pode contar que nosso aviso é suficiente. É preciso evitar de todas as maneiras, ressaltou a especialista. Os acidentes ou lesões não intencionais representam a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. No total, cerca de 4,7 mil crianças morreram, 122 mil são hospitalizadas anualmente, segundo dados do Ministério da Saúde, configurando-se como uma séria questão de saúde pública. As quedas representam a principal causa de internação entre os acidentes com crianças e adolescentes até os 14 anos no Brasil. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, só em 2014, um total de 51 mil crianças de até 14 anos foram hospitalizadas vítimas de quedas. As crianças têm a curiosidade aguçada e adoram brincar, mas nem sempre estão atentas ao perigo.
É importante deixar os cabos das panelas para o lado de dentro. Agora, com a pandemia, por exemplo, o álcool em gel é muito utilizado para a higienização. Porém, não sendo um produto com característica altamente inflamável, devemos ter cuidado. Superfícies altas também são um perigo. Móveis e cadeiras podem ser escalados por crianças. Para quem mora em apartamento, é essencial colocar grades ou telas nas janelas e na varanda. Às vezes, a criança vê alguma cena em um filme de super-herói, por exemplo, e deseja brincar em casa da mesma forma. Para ela, é apenas uma brincadeira, mas isso pode provocar acidentes gravíssimos. De acordo com o DataSUS, Sistema de Tabulação de Dados de Óbitos e Outras Ocorrências, de 1996, primeiro ano de dados disponíveis, a 2013, com os dados mais recentes, 607 crianças de 0 a 14 anos morreram por queda de ou para fora de edifícios ou em outras estruturas, o que dá uma média de 33,7 mortes por ano. O número de internações hospitalares também é bem alto. Em 2014, foram internadas 567 crianças por quedas de edifícios. Já em 2013, o número foi maior, de 753 crianças, segundo o DataSUS. Segundo a investigação da polícia, um dos casos mais notórios ultimamente foi o do menino Miguel, que foi negligenciado pela patroa de sua mãe, Sari Corte Real, que ainda não sabemos a decorrência do caso. Miguel, infelizmente, foi uma vítima fatal. E o caso de Mirtes, mãe do Miguel, entrou para estas estatísticas de modo triste e cruel. Cair é uma parte normal do desenvolvimento infantil. Enquanto crescem, as crianças precisam aprender a ficar em pé, andar, escalar, correr e pular. Mas elas ainda não têm sua coordenação motora plenamente amadurecida. Por isso, as quedas são mais comuns durante a infância. Felizmente, a maior parte desses tombos tem consequências pequenas, como um corte, um joelho ralado ou um galo na cabeça. Mas algumas quedas podem causar lesões graves ou até mesmo tirar a vida dos pequenos. Por isso é tão importante que familiares responsáveis e cuidadores de crianças se informem e busquem formas de evitar este tipo de acidente, ou pelo menos de minimizar os possíveis impactos negativos na vida e na saúde dos meninos e meninas.